Pega seu café, seu chá ou uma água que hoje a gente precisa ter uma conversa séria. E é isso, hoje vai ser uma conversa. Então se você está esperando aquele vídeo técnico com Visual Studio Code e muito código, esse não é o vídeo para você. Você pode olhar alguns dos outros vídeos que a gente já tem aqui no canal. Hoje eu quero conversar com quem está preocupado com a situação atual da área de desenvolvimento, com todo esse surgimento de inteligência artificial, sem saber o que fazer, sem saber o que estudar. Hoje é dia da gente colocar alguns pingos nos is. Essa semana eu tava sem muito conteúdo pronto para criar, eu tava sem uma ideia muito específica, aquela dica do Visual Studio Code, aquela dica de Git, teste unitário. Eu tava em dúvida, na verdade, sobre qual criar. E aí tem acontecido tanta coisa na minha carreira nessas últimas 2 semanas que o Espírito Santo me falou, olha, eu quero que você fale sobre isso. E é por isso que esse vídeo está sendo criado nesse formato. Ele vai ser freestyle e a gente vai conversar sobre 2 pontos que eu quero trazer para você nesse momento onde a inteligência artificial parece que sabe muito mais que a gente e na verdade sabe, a gente só precisa comandar ela melhor e como a gente pode abordar essa situação para usar ela da melhor forma possível para nossa carreira. E o primeiro ponto retrai muito do que as pessoas estão falando. Eu vi muitos influencers de tecnologia falando sobre isso, que eu concordo completamente, que é sobre o tanto que fundamentos e princípios vão ser cada vez mais importantes. Eu estava escutando um podcast sobre Clean Architecture, que é a mesma coisa que eu estou estudando na pós-graduação que eu estou fazendo em front-end. Então, estudando um pouco sobre Clean Architecture, Design Patterns, Solid, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco desanimado, porque parece que não tem jeito de escrever um código realmente bom no front-end, mas eu ainda não desisti. Talvez em algum momento eu vá focar muito mais em arquitetura, que é o que eu acho que pode sumarizar, que pode resumir essa dica que eu quero dar para você. Princípios e fundamentos nunca vão ser tão importantes quanto nessa nova fase que a gente está entrando com inteligência artificial. Eles já eram muito importantes antes, é por isso que aqui no canal você encontra uma playlist sobre lógica de programação, por exemplo, antes de eu ensinar você JavaScript ou qualquer coisa assim. Você precisa saber os princípios, os conceitos daquilo que você está utilizando. E com inteligência artificial, não faz mais sentido a gente ter que aprender o componente React, como ele funciona. Sim, ainda vai ser importante entender o porquê o React foi criado, o conceito por trás dele, o princípio que ele aborda e por que a reatividade dele foi um game changer. Você já conhece o histórico dos frontends? Sabe como que foi quando a gente partiu do HTML com JavaScript, então jQuery, que revolucionou, e aí chegou o AngularJS, que então teve a versão 2, enfim, você já conhece tudo isso? Provavelmente não, se você é novo ou nova na área, e por isso você não vai entender o porquê o React foi criado, que problemas ele soluciona, e pior que isso, quais problemas ele criou. Porque a tecnologia é isso, a nossa linha do tempo é uma solução que resolve um problema, que cria outros problemas, então a gente cria outra solução que acaba criando outros problemas. E a situação específica que eu passei essa semana foi, a gente estava falando sobre testes unitários, e como a inteligência artificial está criando muitos testes unitários, mas a grande maioria deles sem valor. Porque ela escreve um monte de coisa para aumentar o nosso code coverage. Para você que não sabe, é aquele número que diz o quanto o nosso código possui testes. Muitas empresas exigem 100%, o que eu acho uma loucura. E a inteligência artificial está criando isso, até porque a gente não está parando ela, só que a maioria desses testes eles não fazem sentido. E aí, uma das reclamações que a gente tem escutado é que novas tecnologias vão ter novas formas de testar. Então, se você testa em React, vai ser um pouco diferente de testar em Angular. E aí a gente caiu no ponto novamente, princípios, fundamentos, conceitos, porque se você realmente sabe boas práticas de teste, não deveria ter problema mudar de ferramenta. Não deveria ter problema testar com outro framework. Jest foi muito bom, mas agora o Vitest está vindo com tudo. Poxa, a gente tem que conseguir trocar para lá e saber ainda o que é um bom teste, o que um bom teste faz, porque o bom teste ele testa comportamento. Ele não testa se a sua classe foi feita do jeito certo, se o seu componente está bonitinho, não. Ele testa comportamento. E seja com a ferramenta A ou a ferramenta B, um bom teste deveria ser facilmente reconhecido. E eu sei que a gente precisa fazer alguma live, alguma coisa, porque eu gosto muito desse tipo de conversa. E para ser bem sincero, eu acho que isso é o que vai diferenciar a gente nessa era. Não vai ser mais se você sabe o componente React certinho. Não, a IA está fazendo isso mais rápido e melhor que você, porque ela lê mais coisa, ela tem mais conteúdo e ela tem mais paciência. O que a gente precisa fazer é domar esse monstro a nosso favor, é fazer as escolhas corretas. E aqui entra o meu segundo ponto. Vai chegar um momento aonde você vai encontrar uma bifurcação na sua carreira, uma bifurcação no projeto que você está, que é uma escolha. Ou você escolhe se adaptar
e ser uma pessoa disposta a aprender, ou você escolhe continuar batendo a cabeça e insistindo naquilo lá. Nem tudo você precisa aceitar, mas a inteligência artificial, ela já é uma realidade. Então, como um conselho de amigo, não faz mais sentido você ficar lutando contra. Faz sentido você entender, faz sentido você estudar. E aí sim você vai poder tomar uma boa decisão. Outro exemplo é se você foi apresentado a um problema. Por exemplo, o seu chefe pediu para você resolver algo. Você tem a escolha de dizer, não, não dá, é muito difícil, ou falar, olha, eu não sabia resolver, mas eu vou tentar, eu vou pesquisar. Porque no final, ninguém quer trabalhar com aquela pessoa chata que só reclama, é muito boa tecnicamente, mas ela destrói a equipe. E aqui é a base do que eu queria dizer. Se você tiver boas soft skills, se você for uma pessoa carismática, simpática, não precisa ser falso ou falsa. Você só precisa ser uma pessoa bacana de conviver, porque no final, mesmo a nossa profissão, que eu costumo brincar que eu adoro, porque eu fico só no computador, não preciso falar com pessoas, ela é feita para pessoas. A gente trabalha com pessoas. A gente cria produtos para pessoas. E se você não entender isso, você nunca vai ser um bom profissional. E me desculpa falar isso dessa forma. E eu já aproveito para dizer que se você quiser aprender com alguém que está há 10 anos no mercado, hoje trabalha numa empresa internacional, as vagas para minha mentoria estão abertas. E aqui é um grande pulo. Alguns mentorados que eu já tive, eles comentam que esperavam muito mais código, e a gente faz código também, a gente faz teste unitário, mas isso reforça muito do que eu acredito. Você ser um bom profissional é muito mais do que você saber a tecnologia A ou B. É você saber como se portar. É isso que vai fazer a diferença na sua entrevista. É isso que vai fazer a diferença quando você estiver criando conteúdo e as pessoas forem aprender com você. Então, vou fazer um resuminho agora para você relembrar e poder colocar aqui nos comentários se você concorda com tudo que eu estou falando aqui, se faz sentido ou não, e se você gosta desse tipo de vídeo que é quase como um rant que a gente tem no YouTube em inglês. Primeiro, foque em princípios, conceitos, fundamentos. A programação ainda vai ser a mesma se for você que está programando ou se for a inteligência artificial. Então, por favor, não deixe de estudar a lógica, não deixe de estudar a arquitetura. Por que foram desenvolvidos design patterns? O que são? E spoiler, eu estou pensando em criar aqui, porque eu também não domino todos os design patterns, então eu estou pensando em estudar 1 hora por dia design patterns, ou talvez 30 minutos, depende da agenda. Eu queria fazer isso ao vivo, aqui no canal com você, ou pelo menos eu posso gravar e compartilhar como vídeos aqui para os membros do canal. Não esquece que os membros do canal estão ativos, então por um valor irrisório você vai ter acesso a esse tipo de vídeo. Mas me conta, você queria que fosse ao vivo ou eu posso colocar gravado? O que você prefere? E o segundo é o poder da decisão, o poder da escolha, o poder de querer ser algo. Então, escolha, por favor, ser aquela pessoa gentil, aquela pessoa simpática, aquela pessoa que vai ouvir, às vezes, uma frase que foi mal colocada, vai respirar e vai responder com educação, com respeito. E isso vale para escolher também, quando você estiver frente a frente com um desafio, escolher resolver, escolher enfrentar, escolher escalar aquela montanha. Porque aí sim você vai se tornar um profissional resiliente, um profissional que resolve problemas, um profissional que sabe trabalhar em equipe e aí sim um profissional valorizado. Eu tenho muito mais para falar, mas o YouTube acaba não entregando tanto se o vídeo não encaixar com vocês. É por isso que eu peço tanto que você clique no curtir, clique no compartilhar, comente se fez sentido esse vídeo para você ou não, porque eu posso trazer muito mais. Eu tenho uma reflexão dessa por dia no mínimo, porque trabalhando nas empresas que possuem e te permitem, né, ter esse acesso a culturas diferentes, você acaba interagindo com pessoas diferentes. Como eu converso com os meus mentorados, eu também tenho visões de outras empresas, isso acaba me ajudando a refletir muito. Então, muitas vezes eu preciso fazer um vídeo desses para colocar para fora tudo que está borbulhando aqui na minha cabeça. Mas se eu não puder fazer aqui no YouTube, eu vou fazer em alguma plataforma privada, eu vou fazer nas mentorias. Mas me conta, tá fazendo sentido para você? Você gosta desse tipo de conteúdo? Porque aí com certeza eu posso trazer mais. Se você quiser que seja só um conteúdo técnico, eu posso trazer também, não tem problema. Mas eu afirmo, e talvez esse vídeo aqui ele vai envelhecer muito bem ou muito mal. Vamos ver, isso é só uma previsão, a gente não tem bola de cristal. Mas eu acredito que ser muito bom em hard skill já não era suficiente e vai ser muito menos daqui para frente. Dito tudo isso, conversados aqui, eu aguardo você em um desses 2 próximos vídeos que eu fiz especialmente para a gente conversar e evoluir juntos. Até lá!